Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Pereira Coutinho, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou aqui para apresentar a minha primeira VA da disciplina de História e Historiografia Medieval. Temos como professores formadores o professor Tiago Nunes e Marcos Alessandro. A minha primeira VA ela é uma proposta de mapa mental. Como assim? As 5 semanas que foram propostas por nossos professores para descrever qual é a diferença entre uma e outra. A primeira semana vai falar exatamente da Idade Média e nascimento do Ocidente. A Idade Média e nascimento do Novo Ocidente baseia-se na queda do Império Romano Ocidental no ano de 473 a.C., ou século V. Temos também a questão da Igreja das Cruzadas e também da Inquisição. E essa Idade Média nós podemos dividir em 4 partes, que são elas. A primeira parte, ela chama-se Antiga, segunda, Média, Moderna e Contemporânea. Nós temos a questão do renascentista nessa primeira semana, falando exatamente na Idade Média e nascimento do Ocidente, que esses homens, esses renascentistas, classificam e dão o nome de Renascimento por conta do tempo marcado da interrupção da tradição clássica, isto é, greco-romana. A nossa segunda semana é chamada de História Medieval. Uma riqueza histórica. Como assim uma riqueza histórica? Ao falarmos de história medieval, nós estamos falando sobre os conceitos basilares que essa riqueza histórica vai falar. Conceitos basilares que estão em seus marcos espaciais e cronológicos, didática da história, ou seja, usos públicos na Idade Medieval e alguns aspectos políticos e ideológicos se utilizam de períodos históricos hemogênica, ou seja, menos se propõe ao chamado homem pré-moderno. Como assim homem pré-moderno? O homem pré-moderno, ele exalta o suposto racionalismo contemporâneo, que dá a capacidade de interpretação histórica crítica tanto dos jovens estudantes brasileiros através do contato com culturas passadas. E também na história medieval nós encontramos o Leme, faz o uso de uma das maiores plataformas digitais do mundo, que é o Instagram. O Leme, ele utiliza essa plataforma exatamente para criar imagens e narrativa aos olhos do público jovem, para chamar a sua atenção para que a questão da história medieval entre também na vida desses jovens e eles tenham a oportunidade de conhecer a fundo a história antiga. Temos a terceira semana, que é a continuação exatamente da história medieval. Essa história medieval baseia-se na Idade Antiga e na Idade Moderna. E podemos perceber que nessa terceira semana, no livro que o professor nos concedeu para debatermos a semana, na página 23, vai falar exatamente da queda do período romano ocidental pelo líder dos bárbaros, Odoacro. E eu deixo como indicação de um filme para esta semana, vai falar exatamente o que o livro está dizendo. O autor do livro vai dizer sobre a queda do reinado
de Roma, do Império Romano, e eu deixo para vocês que estão a me escutar o filme chamado A Última Legião. E vocês vão ver que a queda de Roma é algo que nos deixa querer se aprofundar ainda mais sobre a história medieval. Já na quarta semana, nós temos a civilização feudal, que vai falar exatamente que Constantino se converte ao cristianismo e tem agora a sua fé baseada na fé cristã. Ele adequa ao seu período de reinado o cristianismo e ergue-se agora a Igreja Católica para desfazer aquilo que Constantino começou a produzir. Constantino ele tem a oportunidade de mostrar que o cristianismo é a verdadeira religião e civilização feudal ou Idade das Trevas. Essa semana é uma semana bem interessante porque vai falar exatamente dessa Igreja Católica que tinha o seu papel preponderante na formação do feudalismo. Então, nós temos de ter a certeza de que a Igreja Católica vendia terras para que conseguisse mais seguidores para o seu lado. Eles prometiam terras no céu para que aquelas pessoas acreditassem e conseguissem ainda mais um número maior de seguidores. Mas também temos nesta quarta semana o Império Carolíngio. E que império foi esse? O Império Carolíngio, ele foi exatamente que marcou profundamente o processo de expansão do cristianismo dentro da Europa. No dia 25 de dezembro de 800, Carlos Magno, ele criou um conjunto de leis inscritas conhecidas como capitulares. Então, ele marca exatamente em seu período de imperador a Europa medieval, chamado de Renascimento Carolíngio. E várias escolas e igrejas foram construídas através dele, pela questão dos escritores gregos romanos que eram traduzidas e existia vários presentes, esses manuscritos que eram guardados como se fossem tesouros, riquezas desse período de civilização feudal. Na quinta semana, nossos professores proporcionou a oportunidade de lermos sobre a história da Idade Média. A história da Idade Média que vai contar exatamente sobre o Império Romano Oriental, que encontrava-se em Constantinopla, a atual Turquia. E falava-se sobre o Império Bizantino. Mas que império era esse? O Império Bizantino, ele foi conhecido, ele foi marcado pelo palco de conflitos, de guerras. Então, assim, os bizantinos, eram tão conhecidos que teve essa briga de cristianismo e islamismo. E até hoje há uma briga entre o Irã e Israel, o islamismo e o cristianismo. Então, assim, é um período que foi marcado por guerras, por lutas, por batalhas. E Constantino, que construiu Constantinopla,
ele teve a oportunidade de fundar no local da cidade uma capital oriental que servia como um Império Romano. O Império Bizantino se desenvolveu com a chegada do novo imperador Justiciano. Justiciano, ele reinava segundo a ordem de Deus. Ele ganhava as guerras, ele vencia as batalhas e tudo ficava na paz. Porém, a inveja foi tão grande que alguns da cidade de Bizâncio se levantaram contra o imperador, não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus, e tocaram fogo em igrejas, em casas de pessoas que tinham a oportunidade de escutar o cristianismo. Esse Império Bizantino, ele deixou muitos legados, inclusive um deles que é um dos principais é a Basílica de Santa Sofia, que se encontra exatamente na atual Istambul. E por esse povo ter se levantado contra Justiciano e o próprio Deus, chamou-se esse processo de insurreição de Nica. Por quê? Porque marcou o fim do Império Bizantino, que aconteceu em 1453. Eu queria agradecer a oportunidade de falar da primeira VA e um abraço a todos.